E aí, galerinha, durante as aulas tradicionais que a gente teve em sala de aula, a gente trabalhou um pouquinho sobre a água no ambiente, ciclo da água na natureza, né? Como ocorre a transformação da água, enfim, diversas situações de transformação física dos materiais. No entanto, depois nós acabamos tendo esse decreto de pandemia, enfim, e isolamento social. Estamos aqui agora para fazer essa nova versão de aula, que é a videoaula. Então, começando falando um pouquinho do ciclo da água, né, da parte de transformações físicas da água. Vocês viram que no outro capítulo a gente trabalhou sobre as transformações físicas, os estados físicos da água. Os três estados físicos vocês já sabem: sólido, líquido e gasoso, né? As transformações físicas, a água do estado sólido para o estado líquido, ocorre o processo de fusão, certo? Fusão da água, então transforma a água sólida em água líquida. Da líquida para a gasosa, né? Nós temos o processo de vaporização. Pode ser de três tipos, dois que a gente trabalhou em sala de aula, que é a evaporação, então vaporização por evaporação, que é um processo lento e gradual. Por exemplo, secar a roupa no varal, né? A poça lá da água da chuva, né? Além de infiltrar um pouco, o resto evaporou. Temperatura ambiente. Já quando eu falo em ebulição da água, eu tenho que aquecer essa água até que ela faça o processo de fervura. Botar a água na chaleira, bota lá no fogão e ela vai ferver, certo? Então esse é o processo de ebulição. Dentro a água, quando está em estado gasoso, né? Então ela está misturada ao ar aqui, ó. Nós temos como fazê-la voltar ao estado líquido. Esse processo de que a água volta ao estado líquido e forma, por exemplo, as nuvens, é o processo de condensação. Então, do vapor para o líquido, nós temos o processo de condensação. Já do líquido para o sólido, muito fácil, né, gente? Solidificação. Barbadinha. Alguns materiais sofrem, além da água, né, sofrem outro processo de transformação física. Por exemplo, a sublimação, que vai desde do estado sólido para o gasoso diretamente. Não tem estado líquido nesse meio aí. Então, por exemplo, a naftalina lá dentro do roupeiro, né? Se eu observar aquela bolinha de naftalina, ela está ali sólida e depois ela vai indo, vai diminuindo o seu tamanho e desaparece. O que aconteceu com a bolinha de naftalina? A barata roeu, o rato comeu, enfim? Não. Na verdade, ela foi vaporizando, sublimando. Então, ela partiu do estado sólido, que ela estava aqui, para o gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido, que é o intermediário. Tá bom? Claro que na natureza, o ciclo da água, ele vai depender de diversos fatores. Nós, por exemplo, como animais que somos, nós somos animais, tá? Só que nós mesmos nos consideramos animais racionais. Será que somos tão racionais assim? Tá? Então nós, animais, as plantas, né, e outros organismos, eles fazem o processo de transpiração. Então suam, digamos assim. Tá? E essa água em forma de vapor vai para a atmosfera. Essa água em forma de vapor, ela vai atingir uma alta, né, camada da atmosfera que é mais gelada. E esse processo que vai baixando a temperatura do vapor, ele vai se condensando, formando as nuvens, que já é o estado líquido da água. O que acontece? A água, depois das nuvens ficando muito pesadas, essas gotículas de água, elas vão se juntando, juntando, juntando até ficarem bem pesadas e elas caem em forma de chuva. Essa chuva,
ela cai no solo, pode cair sobre montanhas, ela pode cair na forma de neve, né? Se a temperatura da nuvem está muito baixa, né? E a temperatura ambiente também está bem baixa, ela pode formar flocos de neve ou até mesmo quando há uma grande tempestade pode formar o granizo. Então a água do estado líquido ela vai se transformar sólida. Então ocorre o processo também de solidificação na natureza. Tá? Ao mesmo tempo que esse processo de solidificação ocorre, a água, né, o granizo, neve ou água líquida, cai, vai para os rios, lagos, né? Esses rios podem, né, esse solo também que recebe a água, pode sofrer o processo de infiltração, formar os lençóis freáticos, que são aquelas partes de água, como se fossem rios subterrâneos, né, que ficam abaixo do nível do solo e que às vezes as pessoas, na maioria das casas da nossa cidade, aqui em Paço de Torres, têm as ponteiras, né, ou poço, em que liga o motor, a água é sugada do subsolo para a caixa d'água e armazenada. Em outros locais há o tratamento de água da Casan, da Corsan, no caso do Rio Grande do Sul, né, entre outras companhias de saneamento básico, e que essa água acaba, né, da natureza, acaba infiltrando no solo e vai para os lençóis freáticos. Bom, o que não infiltra, ele fica na superfície formando rios que vão alimentar mares e lagos e lagoas. Esses lençóis freáticos também podem aflorar, alimentando essas lagoas, esses lagos, na forma de reposição de água. Quando tem muita seca, por exemplo, esta água, né, ela não é totalmente levada pela evaporação. E sim, ela acaba sendo armazenada no subsolo e aos pouquinhos repondo esse estoque de um rio, de um lago, de uma lagoa, até mesmo do oceano, que é onde ocorre a maior parte da evaporação da água. Tá bom, gente? Então o ciclo da água é basicamente isso. Partindo da água, que é uma substância que nós utilizamos no dia a dia, para essas substâncias nós temos, né, algumas propriedades que elas contêm, né? Cada substância tem sua propriedade. Então, ao nome de substância, a gente dá matéria. O que seria matéria? Qualquer substância. Água, plástico, vidro, sal, açúcar. Todas essas são tipos de matéria. Tá? E, consequentemente, são substâncias. Na natureza, é difícil nós encontrarmos substâncias puras. Tá? Mas conseguimos extrair essas substâncias puras. Na natureza, a gente encontra normalmente as misturas. Misturas a gente trabalha o dia a dia nosso. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, eu tenho que misturar algumas substâncias. Farinha, açúcar, fermento. Se eu fazer um bolo de chocolate lá, o achocolatado, né? Enfim, diversas substâncias que eu vou utilizar para fazer a mistura, a massa do bolo. E essa mistura eu vou levar ao forno, vou assar, vai ter o bolo. Enfim, posso utilizar, por exemplo, pó de café, mais água, aquecê-la e fazer o filtrado, que é o café líquido. Né? Extrair, então, desse pó a substância do princípio ativo, que é a cafeína, então a coloração também do café, enfim, todas essas substâncias. Tá bom? Esses materiais, essas substâncias que eu estou falando, elas contêm algumas propriedades. Tá? Por exemplo, vou dar aqui algumas propriedades da matéria, propriedades gerais da matéria. Massa, o que seria massa? É o que a gente verifica na balança, né? E quantifica normalmente em quilogramas, em gramas, em miligramas. Tá? Então isso seria uma quantidade do material que eu estou trabalhando. Tá? Volume e extensão, o que seria isso? Isso é o local, o espaço ocupado pela matéria.
quantidade de matéria que eu estou usando. Se 1 kg de farinha, quanto que esse 1 kg de farinha ocupa de espaço? Isso seria o volume e a extensão da matéria, né? Ou quantos metros tem determinada tábua de madeira. Então essa é a extensão da madeira, tá? E a quantidade de matéria que eu estou delimitando, uma tábua de madeira, tá bom? Além disso, todas as matérias têm propriedades gerais. Por exemplo, impenetrabilidade. Nenhum tipo de matéria pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo que outro. Por exemplo, o meu corpo não pode ocupar o mesmo espaço que o corpo de vocês ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque não tem como os dois ficarem no mesmo espaço. Eu posso estar ou acima, num degrau, enfim, numa escada, né? Ou no beliche, por exemplo, eu estou abaixo no beliche, vocês estão acima, ou vocês estão abaixo, eu estou acima, enfim. Não é o mesmo lugar, né? Ou se eu pego um tijolo, né? Pego o espaço do tijolo aqui, se eu colocar outro tijolo em cima, ele está ocupando o espaço acima e não o mesmo espaço. Então, a propriedade de impenetrabilidade. Outra propriedade da matéria é a divisibilidade. Eu posso dividir a matéria em várias partes menores, até certo ponto, até que eu não consiga dividir mais. Tá? Então eu posso dividir a matéria. Então ela é divisível. Ela pode ser comprimida também. Se eu pegar uma borracha e eu colocar um material muito pesado em cima, ela vai fazer o quê? Ser comprimida. No momento que eu tiro aquele material, eu volto à forma normal do corpo da borracha. Então eu tenho compressibilidade e elasticidade. Então, mais duas propriedades da matéria. Tá? Outras substâncias que a gente pode, outras propriedades, né? A gente pode ter propriedades específicas, como por exemplo, temperatura de fusão. Qual é a temperatura que determinado material ele de sólido se torna líquido? Então essa é a característica exclusiva, específica dos materiais. A água tem uma temperatura de fusão, que é 0 graus, diferente do ferro, por exemplo, que é 1200 graus. A água tem uma temperatura de ebulição ou de vaporização diferente da do ferro. A água é 100 graus, ferro cerca de 3500 graus. Então quer dizer, cada material em suas propriedades específicas vai possuir essa característica específica de cada um. É o que os cientistas utilizam para diferenciar uma substância da outra. Como é que eu diferencio água, álcool e vinagre? Eu posso diferenciar pelas propriedades organolépticas, que são cheiro, sabor, né? A cor não vai dar para distinguir muito, porque o álcool, o vinagre e a água são transparentes, digamos assim, em tese. Mas eu consigo distinguir isso, tá bom? Outra propriedade específica da densidade, o peso que a matéria tem, a massa dela, né? Por exemplo, eu posso pegar um mesmo volume, o mesmo tamanho, vamos supor um dado. Pego aqueles dados de jogar, né? Tem uns 6 números ali, 6 lados. Então, esse cubinho de 1 centímetro cúbico, então quer dizer, ele tem 1 centímetro de largura, 1 de profundidade e 1 de altura, ele é 1 centímetro cúbico. Se eu pegar um dadinho de isopor, colocar na balança, e um dado de ferro e colocar na balança, a quantidade de massa, a quantidade de gramas, vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque a densidade do isopor é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Imagina, menos de 1 grama por centímetro cúbico. O dado vai ter 0,8. E o ferro vai ter em torno de 7 gramas e meia num centímetro cúbico. Então é uma propriedade específica da matéria. E tem outras propriedades específicas.
certo? Condutividade, ductibilidade, que mais? Dureza. Dureza, o que significa dureza? Dureza é a capacidade de um material riscar o outro e não ser riscado. Por exemplo, o aço é mais duro que o ferro. O ferro é mais duro vamos supor, o calcário, por exemplo. Agora, o diamante, que parece uma coisa tão frágil, ele tem uma dureza maior que a do aço. Porque se eu pegar o diamante, eu consigo riscar o aço. E o aço, se eu pegar um pedaço de aço, eu não consigo riscar o diamante. Então a dureza tem a ver com a capacidade de riscar e não ser riscado. Tá bom? Diferente da tenacidade, que é a capacidade de, como é que eu vou dizer, de resistência. Então, por exemplo, se eu pegar um martelinho de ferro e bater num diamante, eu quebro o diamante. Ah, mas ele é mais duro. Dureza é riscar. Tenacidade é capacidade, é resistência, né? Então, agora o ferro, se eu pegar e bater com o diamante no ferro, não vai acontecer nada no ferro. Pode até quebrar o diamante, mas não vai acontecer nada com o ferro, tá bom? Essas substâncias simples, puras, né, que a gente está falando, água, açúcar, sal, eu posso fazer a combinação dessas substâncias, que é o que a gente falou lá no início, é o bolo. Se eu pegar farinha, leite, fermento, açúcar, achocolatado, né, eu posso fazer a mistura e produzir um bolo, assar e produzir um bolo. Bom, mas como é que eu determino, eu classifico essas misturas, né? Por exemplo, se eu pegar um copo de água, colocar sal dentro e misturar bem, né, uma quantidade adequada de sal, eu não vou conseguir perceber o que é sal, o que é água. A olho nu, assim, né? Eu olhei aqui, vai aparecer transparente, tem água ali. Agora, se eu pegar um pouco de água e areia, eu consigo observar a mistura heterogênea. Ou seja, eu tenho duas fases. Misturo lá a água com a areia, deixo um pouquinho, o processo vai decantar, vai sofrer esse processo de separação de mistura, e eu vou verificar que a areia, que ela é mais pesada do que a água, mais densa, vai para o fundo e a água fica na parte de cima. Então eu vou ter duas fases, a parte da fase da água e a fase da areia. Então eu estou dizendo que a mistura é heterogênea. Hétero vem de diferente, tá? Heterogênea, então. A mistura tem duas fases. Quando eu observo apenas um aspecto, uma fase, eu digo que essa mistura é homogênea ou simplesmente uma solução, tá? Então, quando eu misturei a água com açúcar ou com sal e não aparecer nada ali, significa que é uma mistura homogênea, chamada de solução, tá bom? Essas misturas do nosso dia a dia eu consigo fazer a separação delas, mas isso são assuntos de outro momento, tá bom, pessoal? Espero que tenha dado uma clareada nas ideias de vocês aí, mas é isso aí. Um abraço, até a próxima.